Boa noite a todos, bem-vindos à 85ª técnica. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Felipe. Hoje nós vamos novamente dar uma passada geral nos mercados e depois responder as perguntas que vocês enviarem via chat. O Rodrigo e o Júnior estão moderando o chat. E o Júnior pode responder algumas perguntas também relacionadas a terminal e a características da nossa análise técnica. Mas no final ele vai encaminhar as dúvidas que vocês tiverem sobre ativos. A gente também podem mandar dúvidas sobre conceitos de análise técnica. A gente vai terminar às 7h30 e eu vou tentar fazer meia hora de análise dos mercados, para a gente ter 45 minutos para as perguntas, tá bom? 1h30 não, é 1h15, então, né, terminar às 7h30. Então, é isso aí, vamos lá, começando vendo Ibovespa e S&P. Ó, isso aqui só para vocês saberem, estava aberto aqui na tela, isso aqui que está aqui no meio, é uma recomendação de melhoria de stop em uma das posições que a gente recomendou para os clientes. Por enquanto a gente só está com alguns clientes mais ou menos em demonstração desse produto de alertas. Opa, tentei diminuir aqui. Deixa eu dar mais um. Mas um dos clientes que utiliza as nossas análises é o fundo com stop, né? Então é isso, aparece para o cliente, assim que a gente toma alguma decisão, como alteração de stop em uma posição ou a contratação de uma nova posição, aparece uma janela assim, aparece no terminal. E aqui, por exemplo, é a melhora de stop. Então a gente dá o valor do stop antigo e do novo stop. O cliente pode ver o gráfico, clicar para ver o gráfico. Então essa posição, por exemplo, foi uma compra feita recomendada neste dia. A gente tem um motivo aqui aparecendo. E esse era o stop original. E aqui é o stop para o qual nós recomendamos a alteração agora há pouco, né? Esse segundo stop está protegido deste fundo, além desse aqui, né? Mas esse é mais claro, né? Esse suporte. E também está protegido desta reta de tendência, que é uma boa reta de tendência com vários pontos no intraday, né? No gráfico diário, deixa eu ver essa posição. No gráfico diário a gente teve esse rompimento desse retângulo e foi o que nos depois uma bandeira e o rompimento dessa bandeira, e foi isso que nos motivou a fazer essa recomendação de compra, né? E aqui aparentemente está se formando uma bandeirinha de alta. Ok, então vamos ver o mercado. Bom, me parece que nada mudou drasticamente desde a última quinta técnica, né? Vamos ver quando foi a data da última quinta, dia 16. 8, 9, 10, 13, 15, 16. Tá, 16. Foi esse fechamento aqui, próximo à máxima. Mas ainda dentro desta acumulação, né, dessa bandeira. Bom, ele continua dentro do mesmo processo. Isso está com cara, para mim, apesar de ele ter deixado essa formação de candlestick, enquanto ele estiver acima desta reta de tendência de alta de curto prazo, isso que eu estou mostrando para vocês é o índice futuro, tá? Que é o gráfico que eu tenho mais usado para tomar decisões no Bovespa, né? Para analisar as tendências aqui internas, né? Então, enquanto ele estiver acima desta reta de tendência
de curto prazo, que é uma reta que vem desde dezembro do ano passado, eu vou considerar que isso é uma bandeira de alta. Tá? Agora, se esta reta for rompida, né, claramente rompida, aí a gente já pode imaginar que a gente vai ter no mínimo uma correção desta alta de curto prazo, que levaria os preços para 62 mil pontos, pelo menos, né, se isso for rompido. Mas, por enquanto, continua válida a tendência de alta. Tá? Acho que, por exemplo, hoje não seria um bom dia para entrar, porque o mercado está dentro dessa acumulação ainda. Se a gente olha no gráfico intraday, isso está mais claro, né? Fica uma coisa maior. Agora, se eventualmente a gente tiver um rompimento dessa resistência que está bastante clara, que é 67.200, aí a gente vai ter uma boa compra com o objetivo, com o stop abaixo, por exemplo, da mínima de hoje, né? Se ele não fizer uma mínima mais baixa do que essa. E para onde a gente poderia projetar essa compra? Bom, a gente tem uma projeção de médio prazo no índice futuro, que é este fundo duplo aqui. A gente projeta a amplitude, né? Que já poderia ter, essa projeção já existe desde que os 61 mil foram rompidos no meio do mês passado, em janeiro, né? Essa projeção leva os preços à casa dos 73 mil pontos. Então, essa projeção, vamos ver se então, como a gente tem essa reta de tendência de baixa, que é bastante forte, seria muito imprudente a gente fazer qualquer projeção acima dela. Então, eu acho que a gente tem uma projeção aqui aproximadamente para 70 mil, para usar esse número redondo, ou até, quem sabe, 71. Né? Essa projeção está válida, e essa, por sua vez, só deixará de estar válida se o que gerou essa projeção, que foi o rompimento desta acumulação, deixar de ter valor, né? E isso acontece se ele, uma vez que ele rompeu, ele entre para baixo, ou seja, se ele desromper isso aqui, então não dá mais para a gente fazer nenhuma projeção com base no rompimento que depois já não existe mais, né? Se os preços vierem abaixo desse nível. Mas então eu acho que a gente pode observar para ver se esse nível aqui de 67 vai ser rompido. E aí, quem sabe a gente tem uma boa compra, porque a gente teria um stop próximo e um objetivo relativamente mais longo, né? Eu acho que seria uma relação, se for possível agir rápido nesse rompimento, uma relação de lucro-prejuízo maior do que 4:1, que é o mínimo do método, né? É o mínimo que a gente aceita nas nossas posições. Para a gente fazer uma posição, a distância do preço que a gente compra para o objetivo, tem que ser no mínimo 4 vezes maiores do que para o stop. Tá? Então, índice futuro é isso no curto prazo, tá? Índice futuro e Bovespa. Já eu volto para o longo prazo, para a gente mostrar por que, apesar da alta do curto prazo, que o mercado está em tendência de alta de curto prazo, porque eu acho que isso é só realmente de curto prazo, e que a tendência é que o mercado depois volte a cair para voltar a níveis inferiores aqui, ou próximos ao fundo de 2008. Bom, nos Estados Unidos, a coisa no curto prazo está bastante interessante também. Eu estou mostrando aqui o gráfico do S&P, que é
o principal indicador das bolsas mundiais, né? Porque é o índice mais representativo, índice americano mais representativo. E vou dar uma limpada aqui, que a gente não está mais precisando nesse momento dessas retas. Aqui a gente tem isso por enquanto. Bom, o ponto é que a gente está testando uma importante resistência no S&P, que é este topo aqui a 1370 aproximadamente, né? Um pouco menos, 1366. Os mercados chegaram lá após uma grande esticada, né? Podemos falar assim. Inclusive uma alta que já foi de proporções comparáveis, se é que não idênticas, a esta perna anterior. Pelo menos comparável, né, a isso, a essa perna anterior. Então a gente fica, os mercados chegarem assim, já tendo cumprido um objetivo, subirem tanto e chegarem numa resistência, a gente fica reticente, imaginando que pelo menos ele vai fazer uma correção um pouco mais acentuada, né? Mas hoje não é essa cara que está. Os preços chegaram na resistência, deixaram uma estrela, né, que até foi confirmada ontem, embora não de forma tão dramática, mas hoje esse candle aqui está dando a impressão de que esse processo está sendo uma bandeira de alta, né? E aí eu acho que o que a gente tem que observar no S&P é essa retinha de curto prazo que está passando nesses fundinhos aqui, começando aqui no final de dezembro, tá? Começando no fundo de final de dezembro, uma reta bem tá bem grudadinha nessa tendência, né? Então é uma reta que pode nos dar uma informação de, por exemplo, de final da tendência rapidamente, né? Se os preços vierem abaixo dela em algum ponto. Mas, enfim, eu acho que o mínimo de prudência para a gente entrar em posições de venda ou achar que o mercado vá... Por exemplo, se a gente fosse operar o S&P, eu só venderia S&P. Aqui até parece um ponto interessante, né? Porque está próximo a uma resistência importantíssima. Mas eu só venderia se ele perdesse esta retinha de tendência de alta. E não parece que é isso que ele vai fazer no curto prazo, dado o candle de hoje, né? Por outro lado, o rompimento desse nível é importante, né? Porque ele coloca o S&P em alta de longo a médio prazo, né? Porque se esse topo for rompido, a gente vai ter novamente mais um topo mais alto do que o anterior, né? Recolocando os preços em tendência de alta. Embora a gente esteja vendo que essa tendência de alta aqui parece estar perdendo força, né? Porque aqui a gente teve uma perna muito forte, em seguida a perna não foi tão grande e os preços quase voltaram aos patamares do fundo anterior. Mas enfim, de qualquer forma, se a gente tiver esse rompimento, os preços voltam a estar em tendência de alta. E eu estou pensando aqui se teria alguma projeção clara para a gente fazer se tiver esse rompimento. Mas não estou achando nada muito claro, não. Porque não dá para a gente projetar tudo isso, né? Simplesmente a gente vai conseguir em tendência de alta, mas não teria muito uma projeção a ser feita. O que eu acho importante no S&P, para a gente observar, aqui o que eu fiz acabei de fazer foi tirar a inflação desse gráfico, né? Para fazer isso eu indexei o S&P pelo CPI, que é o índice de inflação americano. Então se a gente tira a inflação do S&P, a gente vê que ele já está numa tendência de baixa,
que vem desde 2000, do topo da bolha da Nasdaq, né? Aqui. E então está muito clara essa tendência de baixa. Eu acho que, e se os preços eles podem subir até essa reta que está passando na casa de 1.500, que vão continuar nessa tendência de baixa, mesmo se eles subirem até essa reta. Então, esse seria um limite para uma alta no S&P, dado que a nossa leitura indica que essa tendência de baixa de longo prazo do S&P, e da mesma forma no Ibovespa, não terminou, né? É interessante, porque se isso tivesse sido uma A, B, C, poderia já ter terminado, mas eventualmente isso pode ser uma 1, 2, 3, 4, 5, né? Uma onda impulsiva. Então, eu acho que é muito possível a gente ter mais uma perna de baixa, né? Por que eu acho isso olhando para o S&P? O gráfico do S&P não me dá subsídios para ter essa análise de que a tendência de baixa vai continuar, né? Olhando apenas o gráfico do S&P, a gente já teve uma correção aqui de quase 50% do Fibonacci, já teve duas pernas nessa tendência de baixa, então isso não estaria claro. Mas, olhando o gráfico do Dow Jones de longuíssimo prazo, indexado pelo CPI, a gente vê aqui, ó, isso aqui foi 1929, aqui esse topo foi 60 e tantos, 65 aproximadamente, 66, 66, e a gente vê que os preços estão dentro desse canal de alta de longuíssimo prazo, e que nessas duas grandes quedas que os preços tiveram, 29 e essa aqui que foi na década de 60 até o início da década de 80, ambas foram muito maiores, mais profundas, do que a correção que a gente começou a ter a partir de 2000, na verdade, com o estouro da bolha da Nasdaq, né? Então, tudo isso indica que no longo prazo a gente ainda está num bear market, né? Num mercado de baixa nos Estados Unidos. Então, isso para o longo prazo, né? Um longuíssimo prazo, mas no curto prazo, eu acho que a gente tem motivos para... na verdade, não tem motivos no curto prazo para achar que a tendência de alta na qual a gente se encontra terminou. E o grande motivo que pode acontecer, e pode acontecer inclusive semana que vem, para nos eventualmente fazer achar que terminou a tendência de alta de curto prazo do S&P, Dow Jones, etc., seria um eventual rompimento desta retinha que eu mostrei para vocês de tendência de curto prazo. Tá? Se essa retinha é rompida, aí sim a gente pode fazer uma projeção de baixa, pelo menos desta perna de alta, que eu estou colocando Fibonacci, níveis Fibonacci. Aí sim a gente pode projetar uma queda um pouco mais acentuada para 1.300, etc. Mas não é isso que o gráfico está mostrando agora, né? Parece que a gente está numa bandeira de alta e possivelmente estamos inclusive saindo dessa bandeirinha de alta daqui. Ok. Então, isso, nas duas últimas quintas técnicas, eu sempre comecei com o longo prazo e depois fui para o curto prazo, né? Dessa vez eu estou começando, e assim como da última vez, estou começando, achei interessante começar com o curto prazo. Então, curto prazo, estamos em tendência de alta que está muito bem definida por essas pequenas retinhas, né? É uma tendência que pode, como é curto prazo, ela pode mudar eventualmente na semana que vem, seja lá quando for. A gente tem que acompanhar o gráfico e ver se a retinha de tendência vai ser rompida. Eu, a princípio, acho que não vai ser rompida agora, baseado nesses movimentos de curto prazo, que parecem para mim mais bandeiras do que formações de topo, né? Por exemplo, aqui no índice futuro. Mas eu vou mudar de ideia se os preços romperem essa retinha. Então isso a gente tem que observar, né?
Então, a princípio, eu acho que isso é uma bandeira que vai ser rompido e aí vai projetar os preços lá para casa dos 70. Mas não apostaria nisso ainda, só apostaria se essa resistência aqui for rompida. Bom, e no longo prazo, por que a gente está baixista? Para aqueles que não conhecem a nossa análise, o nosso principal ponto, nossa principal bússola, digamos, no longo prazo, é esse gráfico do Ibovespa, na verdade, do IBV e IBOV, porque o início do gráfico corresponde às cotações do índice da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que era anterior ao Ibovespa, né? Então esse período aqui. Esse gráfico a gente tem esse canal que é muito harmônico, né? Com harmônico eu quero dizer que ele é muito respeitado pelo gráfico, né? Digamos assim, ou melhor, que o gráfico forma esse canal de uma maneira muito clara, né? Esse canal deixa muito claro a divisão entre as tendências de alta, e digamos que isso seja de longuíssimo prazo, né, com uma tendência secular. Então ele deixa muito claro a diferença entre as tendências de alta de longo prazo, que são aquelas que levam os preços do fundo ao topo do canal, e as tendências de baixa de curto prazo. Inclusive, é muito interessante que elas são praticamente paralelas. São as tendências que levaram os preços do topo ao fundo do canal, né? Então, aqui ficou claro, aqui de 2002 a 2008, que a gente teve uma tendência de alta completamente comparável às tendências de alta anteriores, né? Por outro lado, a tendência de baixa que a gente teve agora ainda foi muito inferior a essas anteriores, né? Ela não chegou na metade do canal, não chegou onde costuma chegar, que é no fundo do poço aqui, né? Esse gráfico está em dólares, tá? Deixa eu ver. Os valores estão em reais, mas ele é ajustado em dólares. Bom, a gente acha também, a gente observando as tendências anteriores, a gente vê que nunca foi uma reta só do topo ao fundo. Ela sempre é num zigue-zague que pode ser classificado em ondas A, B e C, que é o que Elliott observou, que é o que costuma acontecer. Quando a gente está no meio de uma tendência de alta e tem tendências de baixa intermediárias, essas tendências de baixa costumam ser formadas por 3 ondas, ou seja, por 2 grandes quedas intermediadas por uma grande alta, né, que eles chamam de onda A, a primeira queda, B, a alta intermediária, e C, a segunda queda. Dessa vez, nos parece que a gente só teve a A e a B. Estaria faltando, então, uma onda C, né? Essa onda aparentemente já tinha começado, mas na verdade não começou ainda. Por quê? Parecia que ela tinha começado porque os preços pareciam ter saído desta acumulação de médio prazo, que nos parece ser uma formação de topo entre a B e a C. Mas os preços voltaram para dentro dessa acumulação. Então, ainda não dá para falar que a C já começou, tá? Bom, isso é no longo prazo. Agora, no curto prazo, isso não quer dizer nada no curto prazo, nada de claro. Só quer dizer que a gente acha que os preços dificilmente passam do topo histórico, tá? É muito improvável que eles passem. Por outro lado, se passarem, essa análise vai ter que provavelmente ser revista, principalmente se eles passarem fizerem um pivô e continuarem a subir, né? Ficar bem claro que eles chegaram acima dessas resistências. Bom, mas para que serve essa análise de longuíssimo prazo? Basicamente para você saber que o topo histórico é uma resistência importantíssima, então se os preços chegarem lá, muito difícil, seria uma péssima ideia assumir posições de compra nesse topo histórico, abaixo dele. Serve também para pessoas que não têm,
que não operam no curto prazo, mas sim querem comprar ações, sei lá, tem pessoas que estão pensando em, às vezes, vender um imóvel, alguma coisa para colocar em ações, esse não é um bom momento, tá? Se você quer comprar ações e segurar, esse é um péssimo momento, porque o mercado parece estar, em termos de longo prazo, muito próximo do topo, né? Vale a pena esperar para ver, quem sabe se ele romper o topo histórico, quem sabe ele rompe o topo histórico, aí sim você pode pensar em entrar, mas agora tudo indica que não é isso que vai acontecer, né? Então é para, basicamente, a gente ter essa ideia do longuíssimo prazo, do longo prazo, tá? E como eu estava dizendo, não quer dizer que não dá para a gente saber se agora que está dentro dessa acumulação, o que vai acontecer no curto prazo, se vai ser assim, assado, o que vai acontecer. Não tem como a gente saber com essa análise de longo prazo. Por isso que a gente tem que ficar acompanhando as nossas indicações de médio e curto prazo, tá? E é isso. Isso aqui parece, aqui a gente tem uma indicação de rompimento que leva os preços de volta para o topo, tá? Para o topo histórico. Por outro lado, a gente, assim como no S&P, já teve vejam que esta perna aqui, essa perna atual de alta, já foi muito parecida com essa. Então, isso aqui já deixa a gente um pouco reticente. Por isso que a gente tem que estar de olho nessa retinha aqui. Se esta retinha de tendência de alta, que está mais clara no gráfico do índice futuro, tá? Se ela for rompida, aí a sugestão é eventualmente liquidar posições de compra ou apertar bastante os stops, né? O fundo com stop está com algumas posições compradas em ações e eu estou tranquilo com essas compras enquanto os preços estiverem acima dessas retinhas de curto prazo, né? Principalmente aqui no índice futuro está mais claro. Se os preços vierem abaixo dessa reta, que pode acontecer em um período curto de tempo, porque a reta está próxima, aí nós provavelmente vamos recomendar que se aperte os stops das compras e eventualmente até recomendar algumas posições de venda, né? Então é isso, basicamente, no mercado. Acho que vamos às perguntas, então. Aí, se sobrar tempo e ninguém tiver perguntado, eu depois falo sobre dólar e Nasdaq e outros índices. Deixa eu falar com o Júnior, que é quem está com as perguntas. Juninho, vamos às perguntas? Não. Boa tarde a todos. A gente sempre começa por Petrobras e Vale, né, Felipe? Sim, verdade. E depois a Petrobras e Vale, a primeira é do Vitor Veagro. Veagro, ok. A gente sempre começa por Petrobras e Vale. Já devíamos, inclusive, incluí-las na rotina de análise inicial, mas acabamos esquecendo. Então vamos lá, Petrobras e Vale. Ações. Bom, estamos vendo Petri 4. Então, Petrobras, no gráfico não indexado, a gente tem a seguinte situação. Essa área de tendência de baixa bastante clara, e os preços tocaram e sentiram muito claramente a resistência desta reta de tendência, né? Abrindo esse gap enorme aqui, né?
nesse dia. Aí os preços caíram e chegaram em um suporte importante, que é esta reta de tendência aqui. Agora a gente pode ajustá-la para cá, né? Ela estava aqui, que coincidiu ainda com esse nível importante também. Então agora o que a gente tem que observar, né, o grande, digamos, a grande questão aqui em Petrobras é qual dessas retas vai ser rompida, né? A gente pode até ter trades intermediários aqui, que comprar aqui e vender aqui, ou vender aqui e comprar aqui, mas enfim, o grande dinheiro está nos grandes movimentos, né? Como diz o ditado. The big money is on the big moves. Então, a questão é essa, é ver para onde que vai romper, se vai romper para cima ou para baixo. Eu estou curioso, não sei ainda, porque eu tenho indicações para os dois lados, né? Então eu não arriscaria um palpite aqui, eu aguardaria para ver o que vai acontecer. Por um lado, a gente tem uma indicação de alta forte, que é rompimento disso tudo aqui que a gente pode chamar de um cabeça e ombros, que fica muito mais claro no gráfico indexado em dólares, a gente pode dar uma olhadinha depois, que indicaria que esta reta de tendência de baixa vai ser rompida. Mas por outro lado, essa reta é muito forte, né? E a gente também, os preços não chegaram a tocar nem ao nível de 2008. Então, se isso foi uma A, B, C, é totalmente possível e inclusive provável que a C leve os preços pelo menos para o nível, para o fundo da A, né? Que é esse nível aqui, a cerca de R$15. Né? Por outro lado, se essa reta de tendência de baixa for rompida, aí eu acho que o correto seria a gente entender que terminou essa tendência de baixa de longo prazo e que isso foi uma C um pouco menor que a A, o que pode acontecer, tá? Então eu prefiro observar. No curtíssimo prazo, eu estava olhando hoje Petrobras, isso aqui está com cara de que isso foi um mastro e que isso aqui está sendo uma bandeirinha, tá? Vamos dar uma olhada no 15 minutos. No intraday. Tá com cara de que isso é uma bandeirinha, o que de alta, né? E isso sugere que a gente vai ter mais uma perna de alta equivalente a essa daqui, se essa bandeirinha for rompida, né? Então a gente tem uma... Opa, não estou conseguindo selecionar a reta. Eita. Pronto. Então, isso aqui parece uma formação de continuação aqui no intraday. Então parece que a gente vai ter mais uma alta. E aí, se tiver essa alta, provavelmente Petrobras fecha esse gap, né, chegando lá na casa dos 25. Mas isso é curto prazo, isso não dá trade, pelo menos nos parâmetros que a gente utiliza de você ter pegar apenas operações cujo o fator lucro-prejuízo seja maior ou igual a 4. Essa reta é aqui. Então é isso, Petrobras de olho, mas parece alta no curto prazo. Só para mostrar rapidamente o gráfico em dólar. Vejam como é harmônico esse gráfico, né? A gente tem essa reta aqui. Os preços não chegaram a tocá-la, então isso também mostra que enfim, tem mais espaço para baixa em Petrobras, embora tenha caído bastante comparando outros papéis como o Vale. Mas aqui, vejam, essa reta é ainda mais forte, essa reta de tendência de baixa, mais clara. Por outro lado, aqui o cabeça e ombros que a gente tinha invertido também é mais claro, né? E esse nível de suporte é fantástico também, que era a reta pescoço desse cabeça e ombros, coincidia com o fundo dessa formação toda aqui de topo, né? Então esse gráfico é muito
harmônico. Mas as indicações que ele nos dá são praticamente as mesmas que o outro gráfico está nos dando, né? Então é ficar de olho. Aqui só essa reta de tendência de alta é um pouco mais distante ainda, né? Que abriria margem para uma coisa assim, por exemplo, parecida com o que ele fez aqui. Enfim, nada conclusivo. Para curto prazo com viés de alta, curtinho prazo, né? Vale 5, muito parecido com Petrobras no curto prazo, né? No longo prazo, a gente viu que Petrobras, enquanto ela caiu em 2008, depois subiu e ficou acumulando, mas depois caiu, enquanto Petrobras estava caindo, Vale continuava e chegou quase ao fundo de 2008, Vale continuou andando lateralmente, né? Então, Vale, o que a gente tem que ver aqui é que a gente tem essa enorme acumulação, tá? Que vai de 35, aproximadamente 34,5 a 50, que é o topo histórico, né? É claro que em tese aqui dentro há muito espaço para se fazer trades, mas eu não gosto de operar papéis que estão dentro de uma acumulação, porque as tendências são muito menos definidas, tá? O papel tem muito mais resistências e suportes para passar, né? Por exemplo, você compra um papel no topo histórico, que rompeu o topo histórico, digamos, se Vale romper esse topo histórico, por exemplo, ótimo, você ia ter a projeção dessa acumulação toda para cima e não ia ter nenhuma resistência pela frente, né? Isso é o melhor dos mundos, você não tem resistência, então você vai embora. Agora, quando você está dentro de uma acumulação, o que você mais tem é resistências, né? Por exemplo, o Vale, ela deu uma indicação de alta e foi o rompimento deste triângulo para cima, né? Mas, embora você tivesse rompido o triângulo nesse dia, e nós até recomendamos compra naquele dia, você tinha várias resistências pela frente. Por quê? Porque você está dentro de uma acumulação, né? Primeiro, o rompimento de um triângulo simétrico sempre deixa várias resistências pela frente. Mas além disso, está dentro de uma acumulação, e a acumulação é muito movimento não direcional em uma área, e isso vai deixando topos e fundos gerando resistências, né? Então eu não gosto de operar, eu não sinto vontade de operar Vale agora, seja para compra ou para venda, né? Vou sentir para operar para compra se romper o topo histórico, vou sentir para operar para venda se romper o fundo. Acho que vai romper o fundo antes de romper o topo, pelo mesmo motivo que eu acho que isso vai acontecer com o Ibovespa. Agora, no curto prazo, o que a gente vê é que após romper essa reta, o mercado aparentemente voltou e está sentindo suporte de novo nela. Então isso aqui está ficando com cara de pullback. E hoje ele deixou um candle bastante convincente de alta. Então isso aqui também indica alta no curto prazo. Mas para mim não é uma indicação boa o suficiente para se fazer uma operação, porque nada impede que ele suba, mas antes de subir ele resolva deixar uma sombra um pouco mais aqui embaixo. T-stop para ir, né? Então é indicação de alta, mas não o suficiente para eu comprar, eu diria, né? Só um minutinho, por favor. Bom, então é isso, Vale. Vamos à próxima pergunta, que é Veagro. Deixa eu ver com o Júnior quem perguntou. Do Vitor. Então, Vitor, esse papel ele tem um gráfico interessante, mas por outro lado
já alerto aos participantes que não estiverem atentos a isso, que o fato de um papel estar na casa de 40 centavos faz com que a oscilação mínima dele, que é 1 centavo, já seja algo muito grande, né? Porque se ele está em R$1, 1 centavo é 1%, né? Então, aqui, se ele oscilar 1 centavo, é mais ou menos 2% de alta. Em 1 centavo, né? Numa oscilação mínima. Por isso que o gráfico fica esquisitão, assim. Né? E isso é complicado para você colocar stop, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, se você colocar seu stop, o gatilho em um determinado nível, o limite vai ter que estar no mínimo a 1 centavo abaixo. Então, vai tocar o gatilho no mínimo. Você vai ser estopado, muito provável, em um preço 2% abaixo de onde estava o seu gatilho. E se ele oscilar mais, se pular aquele nível de 1 centavo, aí já vai ser 4%, assim por diante. Então eu acho complicado operar papel com valor baixo, assim, né? Mas vamos dar uma analisada, ver o que esse gráfico nos diz em termos de análise. Bom, primeiro que está muito claro que ele está numa tendência de baixa de longo prazo, que vem desde 2007. Essa tendência é definida por essa reta de baixa, que é muito boa, porque pegou vários pontos distantes. E então ela só pode falar que os preços saíram das tendências de baixa se eles romperem essa reta, né, se forem acima dela. Ok. Aí quando a gente vai mais para o curto prazo, a gente tem, por um lado, o fato de que ele fez este movimento de alta, depois essa grande bandeira, e rompeu. Então, esse rompimento, a gente poderia projetar esta perna anterior. Seria uma projeção para a casa dos 45 centavos. Tá? No entanto, quando a gente faz uma projeção, a gente sempre tem que olhar à esquerda para ver se há níveis de suporte e resistência importantes no meio do caminho para essa projeção. Né? E aí, se houverem, a gente tem que adequar as projeções a esses níveis. E é o caso aqui, né? Eu vou colocar esse nível um pouco mais alto nesse corpo real, e coincidindo com essa sombra, aqui nos 43 centavos, a gente vê que a gente tem que ajustar essa projeção para 43 centavos, tá? Então é para lá que parece que os preços vão, mas talvez eles já tenham cumprido essa alta, ou seja, não tem trade de compra aí agora, pelo menos, né, nesse momento para mim não parece que tem compra, porque ele já cumpriu boa parte dessa projeção e tem uma baita resistência pela frente e tem tendência de baixa de longo prazo. Então é isso. Acho que essa é a análise desse papel. Deixa eu dar só uma olhada nesse, que eu acho que, se eu não me engano, esse gráfico está interessante também, quando a gente olha indexado em dólares. De fato, isso foi interessante, que ele rompeu e desrompeu esse nível, mas ainda está abaixo dessa reta, então a análise não muda também. A gente tem outra resistência importante próxima. É isso. Ok. Então acho que é isso. Resposta dessa pergunta. Não tem muito trade aí. Júnior? Vamos lá, Felipe. Giovanni Marucci, BTOW3. Olá, Giovanni. Vamos lá, BTOW3. Uau!
como a gente estava no gráfico indexado, eu acabei abrindo o indexado também. E vejam que impressionante. Tocou o fundo histórico e passou a subir. Esse é um gráfico que aqui eu vejo um grande potencial de a tendência de baixa de longo prazo já ter terminado. Por quê? Porque a gente teve claramente dois movimentos de duas grandes baixas, A, B e a C. Tá? Pessoal, vejam que nesse gráfico isso ficou bastante claro, né? Mas provavelmente quando os preços estavam aqui em cima, essa projeção de que eles teriam mais uma perna de baixa equivalente à de 2008 poderia parecer catastrófica e quase impossível, né? Porque seria uma projeção de que os preços cairiam de 32 para 6. Né? Agora, vejam, isso aconteceu nesse papel. Está aí. E a empresa continua aí existindo. Então, é um exemplo de que, às vezes, a gente tem que confiar nas indicações de análise técnica, embora elas possam parecer catastróficas, etc. Não, é o que é. Né? E nesse caso, de fato, os preços fizeram mais uma perna de tamanho idêntico à anterior. Né? Então, isso para mim é um ótimo. Eu já não tenho mais uma análise de baixa de longo prazo. Tá? Eu estou pelo menos neutro nesse papel, porque também não dá para falar que terminou essa tendência de baixa, já que a gente pode ter mais uma perna de baixa. Né? Mas essa perna pode ser maior. Então, não dá para a gente falar isso, mas eu estou no mínimo neutro nesse papel, diferentemente do que no Ibovespa, por exemplo, em que eu acho que a gente ainda está faltando esta onda C aqui. Né? Deixa eu ver, então, quando seriam... Na verdade, a gente só vai ter certeza que terminou essa taxa de longo prazo se... Certeza não, né? Mas vai ser é mais provável quando romper essa reta de tendência que está super distante, está, né? Em 18. Mas isso para o longuíssimo prazo, né? Curto prazo a gente tem uma reta aqui. Bom, para o curto prazo agora eu vou ver o gráfico não indexado. E vejam que muito mesma coisa, né? A gente já teve aqui uma A, B e C. Essa reta de tendência de baixa. Aqui teria mais uma, mas não vale a pena. Pronto, tem aqui uma reta de tendência de baixa importante, de médio prazo. Os preços estão se aproximando dela. E agora vamos observar para ver se eles vão ou não romper essa tendência. Não tem projeção de alta nem de baixa aqui, eu ficaria neutro observando. Se eles perderem essa retinha, também não quer dizer muita coisa. Talvez você possa projetar mais uma perna de baixa, mas acho que não faria muito sentido, porque essa tendência já teve várias pernas, 1, 2, 3, 4, 5. Então não tem por que achar que essa tendência vai continuar, a não ser que se o fundo histórico for rompido, aí tudo bem, aí a gente projeta mais uma dessa, mas por enquanto acho que simplesmente observar. E se essa reta de tendência de baixa for rompida, aí a gente pode, no mínimo, fazer essa projeção Fibonacci e aí projetar os preços para R$15. Tá? Mas, por enquanto, observar, ver o que o gráfico vai fazer nesses níveis. Ok, Júnior? Próxima pergunta, por favor. Próxima pergunta do nosso amigo Guest, ITSA4. ITSA4 do Guest. Ok, Itaúsa.
Ok. De longe não dá para ver muita coisa interessante. De perto a gente tem essa tendência de alta. Está bastante definida, mas não adianta muito para agora porque os preços estão distantes. E a tendência de curto prazo, isso aqui a gente pode imaginar isso aqui, né? Também um canalzinho. Eu vou tirar. Parece que isso aqui é uma deriva, né? Ou, enfim, uma tendência com menos força. Essa retinha. Os preços estão em cima, isso tem cara de bandeira de baixa. Tá com cara de baixa no curto prazo, mas por outro lado tá em cima dessa retinha. Né? Porque a gente teve aqui um bull trap. Então esse, por exemplo, o papel que eu bato o olho, não penso em compra. Também não penso muito em venda porque tá em tendência de alta de médio prazo. Então eu não estou com vontade de entrar em operações contra a tendência, principalmente, voltando aqui ao índice futuro, enquanto a gente estiver em tendência clara de alta aqui em cima dessa retinha. Então Itaúsa não é um gráfico muito conclusivo, não sei o que, não tenho muita opinião. Deixa eu dar uma olhada ou seja, não faria nenhum trade hoje, né? Dá uma olhada no gráfico indexado em dólares de Itaúsa. Os gráficos de Itaú e Itaúsa costumam ser, principalmente de Itaú, né? Bastante harmônicos em dólar também. Vejam, ó, tendência de alta respeitada. Preços já foram acima do topo de 2008. Então agora nessa grande acumulação, né? Então, embora está parecido com Vale, só que Vale, essa acumulação está acontecendo abaixo do topo de 2008, que é mais baixista, na minha opinião, né? Mas assim como o Vale, eu não vejo muitos motivos para comprar, porque ele está dentro de uma acumulação, né? Então você tem muita resistência. Vejam, as tendências, embora ele esteja subindo, não é de uma forma tranquila, né? Nessa volatilidade aqui. Assim como o Ibovespa, esse papel também deixou uma indicação aqui de que deve caminhar para o topo. Mas esse caminho pode ser muito tortuoso, tá? Por quê? Porque a gente está numa área de acumulação, tal. Então você pode ter muitos movimentos assim. Batendo o olho, isso aqui tem mais cara de que o próximo movimento forte é uma baixa e não uma alta. Mas não é uma indicação clara o suficiente para se fazer uma aposta nisso. Ok? Então, acho que Itaúsa é isso. Também um gráfico que eu ficaria de fora. E é claro, né, se vocês estiverem posicionados e tiverem dúvidas sobre o stop, onde colocar, tal, vocês podem enviar pelo chat também. Ok? Então, vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta é da Alessandra sobre GETI4, JET4. Ok, obrigado, Júnior. Ela disse que prefere papéis defensivos do setor elétrico, que comprou na região de 24, e qual seria o próximo objetivo? Tá. Ok, olá, Alessandra. Então vamos ver JET4. Então, só mostrar o setor elétrico que é impressionante, né? Como ele foi de vento em popa e deixou totalmente para trás 2008. Esse setor está num outro ciclo, né? Diferentemente do Ibovespa, aqui a gente teve um ciclo de alta que foi de 2002, no Ibovespa foi de 2002 a 2008. No índice de elétrico e no Ibovespa a gente ainda está nesse ciclo, porque a gente ainda aparentemente está na correção desse ciclo.
Mas no caso das elétricas, olhando o gráfico, não dá para se afirmar isso, né, porque os preços já foram muito acima do topo de 2008. Então eu já considero isso aqui um novo ciclo. E aparentemente a gente teve uma perna, outra perna e está numa terceira perna de alta. Terceira e possivelmente última, né? E no curto prazo também a gente teve uma perninha de alta aqui, né? Isso aqui é de outubro a dezembro, a novembro, essa alta. Depois outra alta de novembro a dezembro, essa correção. E aparentemente a gente está tendo a terceira perna dessa tendência de alta, né? E aí a gente tem duas projeções para fazer. Uma mais conservadora, que seria a primeira perna, que foi menor, e mesmo essa levaria os preços aí para 35.200. A mais arrojada seria se eu imaginar que ele vai fazer mais uma perna grande, como foi essa segunda, né? Ou mais uma onda, como foi essa onda 1, 2, 3, né? Que levaria para 37.200. Enfim, de qualquer forma, parece que a gente ainda tem alta pela frente, no médio prazo, em elétricas. E aí vamos olhar especificamente a JET. JET 4, a STT. Então esse papel a gente inclusive cogitou de recomendar a compra hoje. Por quê? Porque ele tocou essa reta, que é uma boa reta, porque os pontos, embora ela só tenha 2 pontos definidos, que ainda não dá para falar que isso aqui é um ponto, esses pontos estão bastante distantes, né? Um é em 2008 e outro é em 2011. Então é uma boa reta. Também isso está acontecendo em um nível de suporte, né, que é essa região aqui. E aí o que a gente concluiu nesse papel foi aguardar o rompimento disso aqui, porque aí a gente vai ter uma boa indicação de compra no mínimo para esse topo aqui. Mas a gente poderia, em tese, até imaginar que isso foi a correção desta alta e que, portanto, agora o caminho estaria aberto para termos mais uma alta dessa e aí projetar a partir daqui, tá? Então até é possível, numa posição de longo prazo, fazer essa projeção. Por outro lado, se você tiver comprado no longo prazo, eu colocaria stop já abaixo dessa reta. Então usaria essa mínima aqui, que foi de dia 2 de dezembro, 24,16, colocaria aí abaixo de 24 e 90 e poucos, né? Então a gente optou por recomendar essa compra se a gente tiver um claro rompimento no intraday deste nível aqui, tá? Que é 24,85 aproximadamente, né? E aí a gente gosta sempre de ver, por exemplo, se a gente tivesse no intraday, um fechamento de pelo menos um candle de 15 minutos, claro, né? E preferencialmente 2 candles acima da resistência que a gente está observando. E às vezes não é tão simples, né? A gente tem que decidir se a gente vai entrar quando romper aqui, que é onde aqui nos 24,80, ou se a gente vai esperar romper essa sombra de 24,86, que te dá mais segurança, mas o retorno potencial fica um pouco menor, o stop fica um pouco mais distante, né? Geralmente a gente opta, quando entra no intraday, por operar só se romper as sombras. E acho que seria o caso aqui. Mas enfim, eu acho que se a gente tiver esse rompimento, vai ser uma boa indicação de compra. Então acho que era isso, Alessandra. Vamos para a próxima pergunta. Perguntar para o Júnior. Próxima pergunta é do Oliveira Pomo 4. Oliveira Pomo 4, vamos lá. Olá, Oliveira. Vamos então
Vamos ver Pomo 4 aqui. Sei porque parece que veio pouca base de dados. Pois é, Pomo 4. Esse papel teve uma característica diferente, meio ruim, né? Porque isso aqui não estava claramente uma formação retângulo, né? A gente teve falso rompimento aqui, depois falso rompimento aqui. Então isso aqui tá mais com cara, tava, né? De até algo assim como um megafone, né? Mas agora foi acima dessa reta, acho que a gente tem que descartar essa hipótese, pelo menos por enquanto, né? E vamos trabalhar mais com curto prazo aqui. Quer ver? Aqui a gente até no longo prazo deve ter um canal de alta aqui, mas que ainda dá margem para um pouco mais de alta nos preços. Vamos trabalhar com médio prazo, então, que no longo prazo não está tão claro. Bom, clara a tendência de médio prazo aqui, de alta. E no curto, parece que ele perdeu. Ele está aí testando um nível, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque se a gente considerar que essa reta foi rompida, então a gente pode esperar que que os preços vão corrigir pelo menos Fibonacci, ou seja, que os preços vão voltar para casa de 8, que ao no mínimo, que levaria os preços de volta para essa reta de médio prazo e seguraria os preços aqui também nesse suporte que era esse topo aqui. Então, na verdade, essa seria a projeção, tá? Atual, olhando nessa reta que era boa e foi rompida inclusive deixou uma baita estrela da tarde, que foi confirmada aqui. Então essa é a projeção desse papel. Não acho que agora é o timing de se operar isso, acho que vamos ver se ele faz uma bandeira de baixa, etc, né? Por outro lado, essa projeção vai deixar de ser... se ele fizer uma bandeira de baixa aqui e romper, aí isso aqui vai acabar virando uma formação no gráfico intraday também. Vamos até dar uma olhada no intraday. Já está até começando a ficar com cara de que isso vai ser uma formação de topo. Um gráfico de 15 minutos, né? E aí vai projetar exatamente essa amplitude que vai lá para casa de 7 a 8, né? 7,5 a 8. Então me parece que é isso. Não me parece um bom trade, porque é só um movimento de correção, né? Entrar vendido nisso, quero dizer. Por enquanto seria um movimento de correção. Aí se entrar para baixo dessa reta de tendência de alta é outro papo. Aí, se ele entrar para baixo dessa reta de tendência de alta, a gente pode até voltar a reconsiderar aquela hipótese disso tudo ser ainda um topo, né? Por mais estranho que ele pareça. Mas por enquanto é isso, está em tendência de alta de médio prazo, perdeu a tendência alta de curto prazo, então tudo indica que isso indica que ele vai corrigir essa tendênciazinha de alta de curto prazo, e a mínima correção que se espera quando se perde uma reta assim é o primeiro nível Fibonacci, que dá aqui em 7,90 aproximadamente. Essa projeção, no entanto, deixa de ser válida se isso aqui, digamos, ficar assim e esse topo for rompido. Se esse topo for rompido, aí a gente vai poder projetar toda essa perna daqui para cima, tá? Mas por enquanto não é isso que é o mais provável de acontecer. O mais provável de acontecer é que os preços voltem para R$8. Ok. Então, acho que era isso. Oliveira, vamos para a próxima pergunta. Júnior, próxima pergunta.
Garcia, EWTI. Garcia, ok. Até peço desculpas pro Eduardo que eu havia pulado a pergunta dele. Ah, tá. Ok, WTI, petróleo, Nova York. Eduardo, né? Vamos lá, Eduardo. Nossa tela de commodities aqui. Ou estaria na nossa tela de... Não, tá aqui mesmo. Então, WTI, petróleo, né? É muito parecido com bolsa, no sentido de que teve uma tendência de alta. No caso do petróleo foi parecido com a bolsa brasileira, na verdade. Tendência de alta que foi de começo dos anos 2000 até 2007, nesse caso. Ou não, 2008 mesmo, que foi quando os preços chegaram lá quase 150. E depois despencaram para casa dos 35, né? Então, a gente teve essa tendência, foi composta por 5 anos, 1, 2, 3, 4, desculpem, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente, da mesma forma que a bolsa, acha que só tivemos A, estamos tendo a B ainda, né, aparentemente, não dá para saber se, talvez já tenha começado a C, mas talvez essa B leve os preços de volta ao topo histórico, não dá para saber, mas o fato é que ainda parece que a gente vai ter mais uma queda de proporções equivalentes a de 2008, né, levando os preços lá para baixo novamente. Mas vamos ver aqui o curto prazo. Eu acho que a gente tem que colocar essa retinha aqui, que é a tendência que ele está seguindo agora. Isso no médio, né? E no curto a gente tem uma clara indicação de alta, né? Porque a gente teve este mastro, essa correção, né? Esse retângulo, que a gente pode considerar um bandeirão também. E se a gente projetar só o retângulo, que é uma projeção conservadora, a gente já tem, isso foi rompido, né? Então, só essa projeção aqui já leva os preços do petróleo de volta para esse topo aqui, que é os 114. Se esse topo for rompido, aí a gente vai poder, com mais tranquilidade, né, fazer a projeção de mais uma perna de alta equivalente a essa anterior, que levaria daí os preços para 125, tá? Então, projeção de curto prazo é 114. É isso que parece que os preços vão, rompendo com essa força aí, né? Não tem indicação de compra aqui, né? Quer dizer, não teria um trade de compra porque está muito esticado, né? Mas tudo indica que vai chegar nesse topo. Desculpa, estava tomando uma água. Já estou de volta. Mas aqui, só quero dar uma olhada em dois gráficos. Nesse gráfico indexado pelo CPI, para a gente ver como está o petróleo em termos reais, né? Sem inflação. Mas é bem parecido, né? Também a projeção muito parecida. E um gráfico que eu gosto de olhar é o petróleo indexado em ouro. A gente vê o valor, quantas moedinhas de ouro você precisa para comprar um barril de petróleo. A verdade é quantas onça Troy, né, que é a medida do ouro. Enfim, é o preço do petróleo em ouro. Eu acho interessante porque ele é essa lateralização aqui, né? E esse gráfico me deu uma indicação muito importante aqui, muito forte, em 2008. Que era de que os preços estavam nessa resistência.
E eu tinha visto isso num outro gráfico, que é o do Brent, que é o petróleo na Inglaterra, e aí era milimetricamente nessa resistência que os preços estavam chegando, né? E mostrou-se uma resistência importantíssima, né? Os preços despencaram depois disso. Então eu gosto sempre de olhar esse gráfico, né? Basicamente o que esse gráfico vai me dizer é: aqui embaixo é hora de comprar petróleo e vender ouro, e aqui em cima é hora de fazer o contrário. Agora aqui no meio não quer dizer muita coisa, não é conclusivo. Ok, vamos para a próxima pergunta então. Júnior, próxima pergunta, por favor. Vamos lá. Do Olim Eco Rodovias, Ecor 3. Tá. Olim, então Eco Rodovias. Tô vendo aqui, não, deixa eu mudar de tela. Uau! Nossa! Não tinha visto esse gráfico hoje. Bom, isso aqui é uma indicação muito forte de baixa. A indicação que meu pai considera mais importante de análise técnica, que são as armadilhas, né? Armadilhas para os comprados ou para os vendidos. Nesse caso, uma armadilha para os comprados, porque a gente teve um rompimento de uma resistência clara. E depois esse martelo horroroso. E que também foi um engolfo. Hoje totalmente confirmado. Se a gente quisesse alguma desculpa para não achar que ia cair, seria essa retinha que já foi rompida também. Então isso é uma baita indicação de baixa, que leva os preços pelo menos aqui para 11,60. O problema é que se você quiser vender isso, porque como é muito forte essa indicação, a gente pode esperar que ele vá no mínimo buscar a parte de baixo desse retângulo, né? É muito forte porque esse seria um momento em que os comprados estariam com a faca e o queijo na mão, porque a resistência foi rompida, os vendedores que estavam aqui embaixo foram vencidos, as ordens de stop dele, que são ordens de compras, deveriam estar aqui em cima, e no entanto nem isso fez com que os preços subissem. Então a gente tem uma baita indicação de venda aí. Problema, stop está muito distante. Então o que a gente pode fazer é esperar para que os preços eventualmente façam uma bandeira para ir vender, né? A indicação vai continuar sendo forte, vai continuar valendo lá para baixo, tá? Então é isso que parece agora. Por outro lado, se tiver um engolfo amanhã gigante, aí isso aqui vai ficar com cara de que isso aqui vai voltar a possibilidade de ser só um pullback, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse comprado nisso aqui, desde aqui de baixo, numa compra de longo prazo, e acontecesse uma formação dessas de candlestick, eu liquidaria a posição, tá? Então eu acho que vale a pena para quem tiver comprado liquidar essa posição, porque é uma indicação muito forte, tá? Claro que sempre tem o risco de você liquidar e o mercado voltar a subir, mas a gente tem que trabalhar com probabilidades, e aqui acho que as chances são muito grandes de os preços caírem. Então não seria racional continuar comprado nesse papel. Então, respondida a pergunta, pessoal, eu vi que são 7h30 já. Eu vou tentar me estender aqui uns 10, 15 minutos para a gente, que o Júnior me falou que tem mais cerca de 7 perguntas. Tentar respondê-las de uma forma rápida, então. Vamos lá, Júnior. Próximo. Uma pergunta do Fernando de Sorocaba, Cosan. Ok, Fernando. CSAN3. Olá. Vamos lá, então. Cosan. CSNA3. CSAN3. Cosan, tá certo. Não tem muita indicação clara aqui, deixa eu ver.
Perdeu essa reta de tendência de baixo. Deixa eu tirar esse suporte, tá me atrapalhando. Resistência também. Ok, saiu da tendência de baixo, entrou numa acumulação lateral, rompeu essa acumulação. O problema é que essa acumulação é meio torta, né? Não é um retângulo assim tão claro. Mas a princípio a gente pode fazer essa projeção aqui. Com esse rompimento. Então, em tese, a projeção era para 42. E tem resistências no meio do caminho, mas inclusive essa aqui, né? Parece que está surtindo efeito. É uma boa resistência. Então, por prudência, dado que é uma boa resistência, eu só, digamos, operaria com essa projeção lá para 42 se os preços forem acima de 32, tá? Até porque essa formação não está tão clara assim. Essa formação que aparentemente foi de continuação. Aqui a gente teve uma baita queda, mas ela não é significativa enquanto os preços estiverem acima dessa reta aqui, tá? Então, acho que os pontos a serem observados agora são essa reta e essa resistência de 31, sem nenhum trade no momento, tá? Não estaria operando esse papel agora. Se romper a resistência, aí a gente pode até fazer essa projeção lá para cima, né? Lá para os 42, dependendo de como for o rompimento, pode ser uma opção de compra. Por outro lado, essa queda aqui é bastante estranha, né? E vamos ver se o que vai acontecer não vai ser o rompimento desta reta de tendência de alta. E aí, eu acho que se essa reta for rompida, a gente tem grandes chances de acontecer a mesma coisa que a gente acabou de ver naquela outra ação. Que, se não me engano, era Pomo 4, né? De a gente ter uma armadilha para os comprados. Então vamos ficar de olho aí, não tem nada claro nesse papel. Ok, Júnior, próxima pergunta. Próxima pergunta é do Fábio TNLP4. Olá, Fábio. Vamos lá, TNLP4. Uau! Vejam que belo suporte aqui, né? É o fundo de 2007. Opa, peraí. Não sei porque, tá vendo com a data... Papel bem estranho também, não me atrai nem um pouco esse papel para operar, porque vejam, ele está praticamente de 2000 até hoje no mesmo nível, os preços estão oscilando em torno desse 16 aqui, que é esse suporte no qual ele está. Então não tenho a menor vontade de operar um papel assim, que não tem uma tendência clara no longo prazo. Mas enfim, no curto prazo, no médio prazo, né, ele está num nível de suporte bem importante. Vamos ver, uau, deixou um candle forte aí, só que ele ainda está nessa resistência, tá? Então não dá, eu não teria comprado hoje, por exemplo. Se ele romper essa resistência, aí acho que tranquilamente a gente pode fazer a projeção da correção desse movimento, que levaria os preços para 20,50. Claro que se ele rompesse amanhã reto, não teria operação, não teria trade, porque o stop está muito distante. Mas batendo o olho com esse candle, esse movimento que está parecendo uma deriva, né, que está parecendo que está perdendo força, essas coisas indicam que essa resistência vai ser rompida. Também porque depois de uma queda
bastante reta, ele chegou num suportaço, né? Então, por enquanto, tudo indica que essa resistência vai ser rompida e a gente vai poder projetar os preços para 20 e 40, tá? Mas não é um papel que me atrai muito para operar, não. Agora, se ele deixar uma bandeirinha de alta aqui e romper e der 4 a 1, aí seria uma operação que eu pegaria, porque é de curto prazo, né? Ok? Então vamos para a próxima. Pergunta do Luiz Fernando, SUSB 5. SUZB 5. Ok. Interessante, também chegou num baita suporte, né? Esse papel, diferentemente desse anterior que a gente viu, é um papel com tendências, né? A gente vê tendência clara. Ó, mais um papel, pessoal, que fez A, B, depois de ter feito 1, 2, 3, 4, 5, fez A, B, C. A C foi inclusive abaixo do que o fundo da A, né? E, novamente, seria um papel que, se a gente estivesse falando nessa época aqui, em que ele ainda estava nessa tendência tal, ou mesmo quando ele ainda estava nessa acumulação, após essa tendência ter terminado, que ele estava na casa dos R$15, a análise de longo prazo de que havia muitas chances de ir para a casa dos R$6, R$7, poderia parecer catastrófica, mas não, uma análise fria de A, B e C. Esse é mais um exemplo de que isso pode acontecer. E se pode acontecer nesse papel, em Suzano, também pode acontecer em outros papéis, como o Vale, por exemplo. Bom, então, só que nesse caso aqui eu já estou completamente neutro no longo prazo, porque eu não tenho mais o argumento de que essa tendência de baixo teve só A, B e B. Ela já teve uma A, B e C, embora a C ainda tenha sido menor do que a A, tá? Então, tem motivos para achar que vai cair mais? Tem espaço para maiores quedas. Mas também é totalmente possível que essa queda já tenha acabado, ok? Então, enfim, a análise de longo prazo não me influenciaria mais nesse papel. E aí o que nos resta é, por exemplo, esta tendência de baixo foi rompida. A gente tinha projeção para o primeiro nível Fibonacci. Essa projeção já aconteceu, inclusive a gente está vendo que gerou uma resistência. E aí a gente tem que traçar as retinhas de tendência, né? Vamos ver se os preços vão respeitar essa retinha. Se eventualmente eles tocarem essa reta, por exemplo, né, ou fizerem uma bandeirinha e romperem, o que a gente vai ter vai ser a projeção desta pequena perna de alta aqui. Não tem mais o que projetar porque eles não deixaram nenhuma grande formação, né? Se eles eventualmente chegarem até aqui, fizerem uma grande queda assim, aí a gente vai ter uma formação de fundo, e aí, se rompida, a gente vai poder fazer projeções mais fortes. Mas no atual momento não há nenhuma projeção clara que a gente possa só fazer nem para cima nem para baixo nesse papel. Ok? Então vamos para a próxima. Pergunta do Márcio de Curitiba. Se você leva em consideração questões fundamentais no caso de OGX, que começou a extração de petróleo agora, e até onde pode ir essa alta? Eu respondi no chat, adiantei, que a gente não leva essas questões fundamentais porque tudo se reflete no preço. Tanto o que é de conhecimento do público, quanto o que não é de conhecimento do público, que são os insiders. A gente sabe que está tudo refletido, acredita que está tudo refletido no preço. Perfeito, Juninho. É isso mesmo que eu acho. Eu não levo... Márcio, né? Isso. Márcio. Então, eu não levo em consideração os fundamentos. E olha que eu sou economista, né? Me formei em economia. Teoricamente, essa deveria ser a minha especialidade. Mas, com a prática, olhando os gráficos e olhando as publicações de notícias, vendo como elas influenciam nos gráficos, eu vejo que não dá para você estabelecer uma lógica. Uma notícia boa vai fazer os preços subirem, porque eventualmente os preços já subiram por causa dessa notícia boa. E eventualmente essa notícia boa chegou extremamente atrasada
para as pessoas, né? Para os meios de comunicação, para o público, né? Como foi o caso, por exemplo, não podemos afirmar isso, mas pareceu ter sido o caso aqui em 2000, quando a gente observa aqui, Petrobras, o anúncio do poço, vejam essa alta fenomenal, essa alta espetacular, né? Vocês subiram aqui de baixo até aqui em cima, foi uma alta de 105% em 80 dias numa ação. Então, ou seja, essa empresa que é gigante passou a valer o dobro em menos de um mês, né? Imagina você tem uma empresa, uma casa, alguma coisa que passa a valer o dobro em menos de um mês. Então realmente é uma grande, uma coisa forte, né? Bom, essa alta estava acontecendo desde aqui, né? Muito forte, muito reta. Neste dia a gente teve a divulgação do poço de Tupi, né? Dos poços pré-sal, do pré-sal, das descobertas do pré-sal. Teoricamente, isso é, em termos de fundamento, muito importante para a Petrobras, tal. Então, isso justificaria uma alta forte nos preços. Comparando o que a gente até teve uma alta no dia, mas foi uma alta pífia, embora tenha sido muito grande, foi uma alta muito pequena comparado com toda a alta que ela tinha tido nos meses anteriores, né? E depois disso os preços caíram e andaram de lado. Então, se nem essa notícia fez com que os preços subirem depois de ser publicada, e por que não subiram? Não sei, talvez porque já tivessem subido muito antes. A empresa já tinha dobrado de valor no mês anterior, então não sei, não dá pra gente saber se as notícias que chegam a nós são fresquinhas ou não, né? Em muitas situações, o mais provável é que não sejam frescas, né? Que outras pessoas já saibam. Acontece que se as pessoas sabem e agem com base nessas informações, a gente consegue ver isso nos gráficos, porque simplesmente a gente vê, ó, rompeu o topo. Então, não sei porquê, mas esse papel está com muita força compradora. Então, eu vou seguir essa tendência aqui, traço a retinha de tendência e segue, né? E você não precisa saber o motivo, você só está observando que a força compradora está dominando os mercados, e deve haver um motivo para isso, mas não tem como a gente saber, né? Então não leve em consideração os fatores fundamentais. Acho interessante, claro, observá-los, mas não leve em consideração para decisões de operação. OGX foi inclusive uma ação que a gente recomendou para o fundo, e está aqui o nosso objetivo. O objetivo é 22,40. De onde vem isso? Vem da projeção desta perna toda aqui, dado que a gente teve essa bandeira de alta, tá? Uma projeção mais conservadora seria apenas desta perna aqui, ó, tá? Seria isso aqui, que é 19,20, tá? Vamos ver qual que é a próxima grande resistência. A próxima principal resistência é em 21, então acho que aqui seria uma boa projeção para a OGX, R$21 também, tá? Um pouco mais conservadora. Então é isso, a OGX, seja lá qual for o motivo, tá com bastante cara de alta. Bandeira de alta para mim é uma das melhores indicações, né? Dificilmente a gente deixa passar, a gente confia bastante em bandeiras claras como essa, né? E foi uma bandeira clara, um rompimento claro, então eu acho que é uma boa compra. Deixará de ser essa projeção de alta se essa retinha de tendência de alta de curto e médio prazo for rompida. Ok? Vamos lá, que me estendi um pouco nessa. Próxima pergunta é do Juan Calisto sobre Imob. Ok, temos mais quantas perguntas, Júnior? Mais 3. Contando com essa? Essa do Imob e Bradesco. Tá bom, então vamos responder mais essas, que a gente já passou bastante do tempo. Então a pergunta sobre o Imob, tá?
Ele pede análise no gráfico semanal. Ele acredita numa correção nas próximas semanas, que está sinalizando uma correção. Deixa eu dar uma olhada então. Fazer uma análise. E se pode Tá. formar a mesma simetria de 2009. Batendo o olho no diário, tem esse baita suporte aqui, que foi rompido. Não tem motivos para achar queda aqui, enquanto os preços estiverem acima desses 910, olhando pelo gráfico diário. No semanal, a gente tem que lembrar que o candle só termina amanhã, né? Então, simetria com 2009, talvez você esteja se referindo o Juan, né? Juan talvez esteja se referindo a gente ter como se fosse um ombro aqui, né? Equivalente a esse de 2009. Eu acho totalmente possível, né? Até provável, mas não é algo que dê para tomar muita decisão de trade para mim, né? Porque também nada impede que ele suba e faça um topo duplo, né? Então o imóvel por enquanto eu acho que é alta, mas não pelo gráfico semanal. No gráfico semanal eu acho que não dá para concluir muita coisa, tá? Tá aí num nível de resistências, mas ele perdeu essa reta aqui de tendência de baixa, então não tem motivo para achar que vai cair, tá? Acho que não tem uma indicação clara de queda, fora o fato de que está chegando nessa resistência de fato, né, nesse nível de resistências. Mas nada para se fazer uma projeção, tal. O que é muito interessante é a gente ver que isso tudo é uma acumulação, né? Uma lateralização, e aí fica de olho nesses níveis, principalmente nesse suporte. Se ele for rompido, a gente tem uma boa projeção de baixa. Bom, próxima pergunta é Bradesco, né, Júnior? Exato. Você falou? Do Nunes. Nunes, ok. Então, o setor financeiro não está muito claro, porque muitos papéis estão em acumulações na área do topo, esse é o semanal, né? Do topo de 2008, ou seja, em volta dele. Então, não está nem acima nem abaixo, está bastante complexo, né? Ó, o Bradesco a gente tem essa boa reta de tendência de alta. E no curto prazo ele está feio, o Bradesco. Está bem feio, já está há um tempo. A gente tem isso aqui no gráfico intraday, é uma formação de cabeça e ombro, se você olhar no gráfico intraday. E a projeção é para casa dos R$29, tá? Que é a projeção deste pequeno cabeça e ombros aqui, que aqui não é claro, mas se você olhar no intraday, você tem claramente um cabeça e ombros, né? Aqui nos 15 minutos. Uai, não sei, tem alguma coisa estranha nesse gráfico. Então, projeta lá para os 29,20. Não tem trade, porque está muito próximo essa projeção. E o stop relativamente estaria distante, né? Estaria aqui. Não dá para projetar mais embaixo, porque a gente tem uma baita reta de tendência. Então, essa é a projeção. Então, o Bradesco caminha para baixo, para a casa dos 29,20, 29,50, que é esse suporte aqui, importante. Ok, pessoal? Então, o Júnior está me dizendo que acabaram as perguntas. Que bom que deu para a gente responder tudo. E tenha uma ótima semana. Até quinta-feira que vem. Boa noite. Tchau, tchau.